curtir a escalada assim, ao ar livre para estar no contato com a natureza. E as plantas, cara, sempre me chamaram muita atenção. E sempre que eu ia escalar também eu ficava fascinado, porque nessas montanhas, nesses morros assim, a gente tem uma flora ali muito específica, às vezes endêmica, que só existe ali. Então isso me fascinava muito. Eu gosto de ter coleções de plantas, eu gosto de ter plantas raras. Então eu tinha alguns exemplares dessas plantas que eu inseri na casa e com isso eu fui fazendo os jardins com a ideia que eu defendo, de usar umas texturas de pedra, os canteiros orgânicos com capins, com plantas tropicais. Ali é o meu laboratório, né? Ali é onde eu tenho minha coleção de planta, eu estou o tempo inteiro colocando planta nova, mexendo e tirando grão e colocando planta. Então, eu acho que ali é um projeto sem fim mesmo. Esse projeto foi um projeto bem legal, assim, ele foi inserido já no ambiente de mata, né? Assim, a gente já tinha como partido as árvores de grande porte que existiam ali, então isso foi bem legal para compor o cenário todo. Não podia ser um jardim dispendioso, que gerasse muita manutenção, até por questões hídricas e por ser uma área muito grande, né? A gente acabou fazendo uns pontos mais próximos à área gourmet ali, aos quartos, que foram áreas mais elaboradas. A gente deixou uma área de gramado bacana aí próximo da piscina. Montamos uma praça também embaixo de umas árvores, com fechamento de planta. Ficou bem interessante assim. Esse projeto foi um projeto bem legal, cara, assim, bem ousado, a arquitetura incrível, os volumes assim, geométricos muito legais. E o jardim precisava ter um volume à altura da arquitetura, né? Então a gente teve que verticalizar com plantas específicas nos poucos lugares que a gente tinha. Então nós tínhamos uma floreira na piscina, onde nós propomos essa árvore aí, um jasmim-manga, já colocamos em tamanho adulto mesmo, para a gente ter um verde aparecendo num cenário de muito concreto, né? Assim, de muito elemento, assim, madeira, concreto e, enfim, aço. Mas a gente não tinha muito espaço para vegetação, então a vegetação ela tinha que ser uma vegetação mais imponente mesmo, né? Nós tínhamos um pequeno jardim na frente, 2 canteiros muito pequenos dentro de um espelho d'água. Então a gente acabou usando em um jasmim-manga até para fazer um link com aquele que foi plantado dentro da casa ali, na borda da piscina. A outra planta, uma Yucca rostrata, uma planta também nativa do México, uma planta de deserto, mas que uma planta super escultural assim para a proposta, com volume legal e para um canteiro muito restrito assim, que não tinha ponto de irrigação. Então uma planta de deserto que estava bem adaptada à condição da realidade que a gente tinha para aquele projeto ali. Eu sempre fui apaixonado em planta, eu ia para a fazenda, eu gostava de ir para a beira do rio, para a mata. E eu sempre gostei de ter as minhas plantas, de ter uma coleção de plantas. E é a partir do momento que eu aprendi a trabalhar com essas combinações de plantas, de elementos, texturas, formas, cores, isso me trouxe uma satisfação muito grande. O meu trabalho ele é uma expressão, é uma forma que eu tenho de estar inserindo assim, né, a natureza na casa das pessoas. Nesse projeto, a gente procurou usar plantas adaptadas ao clima mais seco, justamente pela dificuldade em se ter água nesse lugar. Então, como no fundo da casa existe uma área com umas árvores e necessariamente assim, a gente teria que fazer um jardim de subbosque, ele exige mais água do que esse jardim do sol pleno da fachada. Então a gente procurou trabalhar com texturas de pedra em tamanhos diferentes, esse capim mexicano, que é uma planta super resistente à falta de água,
essa palmeira que é um dendê, né, nativa do Nordeste. Então, assim, a gente procurou usar uns elementos mais adaptados a essa baixa necessidade hídrica, mas ao mesmo tempo que a combinação desses elementos fica muito legal, né? Assim, as texturas, as cores, os formatos. Então, entender mesmo a planta como um elemento estético e fazer a combinação para a composição ficar legal, né? Acho que o importante é isso. Que planta? Como é que ela chama? Chama Strelitzia regni. Tem ela tatuada aqui, ó, essa flor. Ela é linda, né, cara? Uma planta louquíssima. É esse roxo, né, alaranjado, cara, muito doido. Ela é uma planta demais.